Oi gente, eu sou o Luigi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro dos filmes Slasher. Em homenagem a um certo filminho que vai sair logo daqui a pouco, que a gente fez reação do trailer, já fizemos franquias, o Léo fez também um especial do filmes de youtubers. Hoje a gente vai falar sobre o filme Pânico, lançado em 1996, com as grandes expectativas que a gente tá pro Pânico 6, que vai sair daqui a pouco. Ai meu Deus! Mas antes da gente começar, se você tiver alguma recomendação pra trazer aqui pros quadros dos filmes Slashers, lá pros quadros dos filmes youtubers, ou no canal em geral e no nosso podcast, deixa aqui nos comentários ou nossa direct lá no @sem memória podcast. Qual o seu filme de terror preferido? Não sei. Tem que ter um filme preferido. De qual você se lembra? Quando a gente fala sobre Pânico, a gente praticamente nem precisa mais falar sobre o que acontece durante o filme, o roteiro e todas aquelas coisas, importâncias que o filme tem pro gênero dos filmes slashers, já que tava praticamente morto e só tendo sequências aleatórias, filmes ruins, até diretamente pra VHS, DVD, e o pessoal tinha largado a mão, ninguém aguentava mais assistir os filmes genéricos de slashers. E aí o grande Kevin Williamson, que é o roteirista e criador de Pânico, um belo dia, ele tava sozinho numa casa alugada, sem dinheiro nenhum lá em Hollywood, e aí ele decidiu escrever um roteiro sobre um filme que chamaria Scary Movie. Vocês já ouviram falar disso? E enquanto ele estava escrevendo esse roteiro, ele se inspirou no amor que ele tinha pelos filmes slashers e pelo terror no geral, e também pelo fato de que na casa que ele estava alugando, ele encontrou uma janela aberta e ficou com um grande cagaço de que alguém ia chegar lá e acabar com a vida dele. E aí ele meio que inconscientemente se inspirou naquela lenda urbana da menina que tá sozinha em casa, né, a babá, e acaba recebendo uma ligação do telefone dizendo que o cara estaria dentro da casa, que fica zoando com ela. Ele se colocou na pele de uma adolescente e assim ele escreveu as 18 primeiras páginas do Pânico, inclusive até já escrevendo parte da provável sequência, é que ele tava tão fudido de dinheiro que ele queria de qualquer jeito fazer uma franquia. E ele aproveitou também que na época, infelizmente, a gente tinha tido mais um caso de serial killer lá nos Estados Unidos, o Gainesville Ripper, que foi um cara que matou adolescentes em faculdade, abusou dos corpos e essas coisas saudáveis que acontecem lá nos Estados Unidos, com uma frequência bem deprimente, e assim ele começou a escrever um filme que se tornaria Pânico, ou seja, o cara não tinha dinheiro nenhum, ele foi praticamente pro all-in lá do poker, e ele acabou criando provavelmente o motivo de que até hoje a gente tem filme slasher, e aí uma franquia que tá indo pro seu 6º filme, onde é uma das únicas franquias que todos os filmes todo mundo pode falar bem, mesmo que o 3º e o 4º o pessoal não curte tanto, e até o 5º para algumas pessoas, ainda são filmes muito aclamados. Então é basicamente isso, né, gente? Acho que o gênero slasher é o maior gênero onde as pessoas não têm o que fazer e elas falam, o que aconteceria se uma criança que morreu afogada usasse uma máscara de hockey e matasse gente? Vamos fazer um filme. E assim criam franquinhas absurdas e ganham muito dinheiro. E você, depois dessa intro, você deve estar pensando, esse é um dos melhores filmes do mundo. Mas se você tá nesse canal, você provavelmente já sabe que esse é um dos melhores filmes de terror que já foram feitos. Mas pra você que não conhece muito, eu vou passar por cima da história porque, cara, eu realmente recomendo você ir lá na Paramount Plus, caso você tenha um plano na TV que consiga acessar, ou tem também esse streaming, ou aqui na internet, por meios que você conhece muito bem, e assista esse filme antes de ver o vídeo sabendo a história, porque se você não viu Pânico ainda e não sabe o que acontece, vai lá e assiste, cara, porque realmente a revelação do assassino vale a pena. E se você conseguir assistir o filme com esses olhos de que na época o slasher tava morto, e também não pensando no óbvio, né, de tipo, por que esses dois caras podem ser tanto assassino, ou essas duas meninas, e se imerge no filme, eu recomendo muito você assistir. Então para o vídeo aqui, deixa eu assistir mais tarde, assiste Pânico se você não viu ainda e depois volta, porque realmente vale muito a pena. E pra você que já assistiu esse filme, vamos passar um pouquinho por cima da história dele pra vocês relembrarem o que acontece antes do Pânico 6. O filme começa com a Drew Barrymore interpretando a Casey Becker, uma adolescente que, assim como Kevin Williamson sofreu lá na casa que ele tava alugando, ela tá em casa quando os pais foram viajar e ela recebe um telefonema dizendo que o namorado dela estava presa e que ela deveria fazer uma trivia, né, com perguntas e respostas sobre filmes de terror. O cara faz várias perguntas e inclusive é um dos grandes motivos que todo mundo que não conhece muito terror sabe o fato de que o Jason não é o assassino original do Sexta-feira 13, porque ela erra essa pergunta e isso faz o namorado dela morrer. Nome do assassino de Sexta-feira 13. Jason! Jason! É o Jason! Desculpa, a resposta está errada. E além do choque grande que a Drew Barrymore, que tinha toda a cara de protagonista, inclusive tinha participado muito da promoção, né, das coisas do cartaz, pôster do filme, ela tá até hoje no pôster do filme, mesmo que ela morre com 5 minutos, ela originalmente seria a Sidney, a protagonista do filme, mas o que aconteceu foi que conflitos de agenda não deixaram ela fazer a protagonista. Mas ela gostou tanto do roteiro do filme, que ela falou que queria de qualquer jeito participar desse projeto. Assim, ela acabou sendo a nossa primeira assassinada. Que é uma coisa muito incrível, já que a gente não tava esperando que ela ia morrer, e também esse perguntas e respostas que o assassino faz pra ela, já mostra que esse filme se trataria de outro filme do Wes Craven, que é o diretor, né, não precisa nem falar isso, que seria de metalinguagem, assim como o Novo Pesadelo de Wes Craven. O Pânico é aquele filme, só que mais conhecido, porque também é melhor de qualidade, mas o Wes já tinha escrito roteiros que falariam sobre a vida real. Lembrando que no Pesadelo de Wes Craven é aquele filme que o Freddy Krueger vai pra vida real, a própria Heather Langenkamp interpreta ela mesma, o Wes Craven aparece no filme, o diretor de maquiagem do filme morre, o cinegrafista
cinegrafista, o roteirista, todo mundo morre. É incrível nesse filme. E o Pânico fez exatamente isso, mas de uma forma muito mais legal. Porque naquele filme a gente tinha a Heather Langenkamp já idosa praticamente pra um filme de terror. No caso dos slashers, cuidando de uma criança com uma franquia muito bem estabelecida e praticamente morta naquele momento. Diferentemente desse filme que era um respiro novo, onde a gente não conhecia o filme, não conhecia nem o roteirista e o Wes Craven só tava dirigindo. Então o Pânico ele foi muito mais alavancado e também tem uma qualidade muito grande, porque realmente, cara, a gente ama os adolescentes que acontecem nesse filme. O Wes Craven já tinha feito isso em todos os filmes dele, ele continua fazendo isso aqui com a ajuda do Kevin Williamson, que também sabe escrever adolescentes bem, em alguns casos, né, quando ele decide escolher, e isso fez um filme muito legal que caiu nas graças do povo. Depois da Casey Becker ser assassinada, a gente vai encontrar nossa verdadeira protagonista, que é a Sidney Prescott. Ela tá de luto porque a mãe dela foi assassinada um ano atrás, e agora que uma amiga dela da escola acabou de ser assassinada, ela tá com o brioco na mão, porque ela tá pensando que ela é a próxima, já que tá todo mundo morrendo. E a grande Gail Weathers está fazendo uma matéria de um ano dessa morte, né, da mãe da Sidney, e aí a gente já conhece duas das nossas três protagonistas dessa franquia, que é a Sidney, interpretada pela Neve Campbell, e a Gail, interpretada pela Courtney Cox, que também na época tava fazendo Friends, tava bombando muito. Ou seja, assim como o Halloween lá em 1970, tudo deu certo pro Pânico ser alavancado. A Courtney Cox e a Drew Barrymore, que na época estavam bombando e não tinham nada a ver com terror, elas escolheram fazer parte de Pânico, vendo que o roteiro era muito bom. Cara, Pânico nasceu pra ser incrível. E depois disso a gente conhece o namorado da Sidney, que é o Billy, que tá tentando traçar ela durante o filme inteiro, o namorado do namorado dela, que é o Stu Macher, interpretado pelo Matthew Lillard, a namorada do Stu, que é a Tatum, e o outro amigo, que é o cara que falaria todas as regras de um filme slasher, que é o Randy. E esse cara é um dos maiores protagonistas, principalmente sendo um coadjuvante de um filme de terror, porque ele simplesmente sabe o que tá acontecendo. Ele é praticamente o Watcher lá da Marvel, ele é o cara que sabe de tudo, ele sabe o que ele tá fazendo, e é muito divertido isso, porque ele tá vivendo um filme de terror ao mesmo tempo que ele tá falando o que é um filme de terror. É que há certas regras que devem ser cumpridas para poder sobreviver com êxito em final de terror. Por exemplo, número 1, você nunca pode fazer sexo. Um grande não. Que delírio. Depois da gente conhecer e ver várias principadas dessas crianças, a gente vai acompanhando eles, onde a Sidney vai receber ligações estranhas, o Ghostface vai matar pessoas, tipo o diretor da escola, e aí a gente vai seguindo o filme até o maior terceiro ato da história, que foi uma maldição também que o Pânico conseguiu quebrar, porque o terceiro ato de Slasher até hoje é uma merda, e incrivelmente o Pânico conseguiu fazer essa maldição ir embora, porque o terceiro ato do Pânico tem 42 minutos, praticamente ininterruptos, se passando numa festa na casa do Stu, onde eles matam algumas pessoas, e é engraçado, porque quando você pensa no Pânico, você fala, pô, todo mundo vai morrer naquela festa. Só que na verdade não, porque o filme é tão bem escrito que o outro protagonista da franquia, o Dewey, interpretado pelo David Arquette, que é um policial lá, ainda não é xerife nessa época, ele manda todo mundo voltar pra casa, e aí ficam praticamente só os nossos personagens principais. Isso depois que a própria Tatum já foi assassinada numa cena icônica onde ela fica presa na porta do bichinho de estimação da garagem, ela é amassada até a morte, e o Ghostface vai caçando as pessoas, mas é muito incrível, porque a gente olha aquela festa lotada e pensa, mano, vai ser um outro terceiro ato genérico, onde os caras só vão matar pessoas fora de tela, e aí depois vai aparecer o corpo quando a Sidney estiver correndo pela casa. E não, eles matam a Tatum, aí todo mundo vai pra casa, e aí fica lá a Sidney, o Billy, o Randy e a Gail, que tá lá no lado de fora, junto com o Dewey, depois que todo mundo foi mandado embora, e aí acontece provavelmente também a maior revelação da história. Hoje em dia você já consegue ver, né, principalmente porque tem detalhes, por exemplo, que o Billy e o Stu usam a mesma bota preta que o Ghostface usa durante o filme, e só eles usam, ou o próprio Stu acaba falando que o Billy tinha sido assassinado, mesmo que ele não tinha sido, e não tinha como ele saber isso porque ele tava fora da casa, mas isso é muito fácil pra gente que tá assistindo o filme 20 anos depois que ele foi feito, e é muito interessante porque o motivo é que a mãe da Sidney, que tinha sido assassinada, foi morta pelo Billy e pelo Stu, depois que eles descobriram que ela tinha tido um caso com o pai do Billy, e isso fez a mãe dele ir embora, ou seja, o cara perdeu a mamãe, mommy issues, e aí ele foi lá e matou a mulher que tinha feito a mãe dela ir embora, e ia matar também a filha, e não só ia matar a filha, como também incriminar ela, ou seja, ele ia acabar com a vida da menina depois de ter matado muitos amigos dela, e é um motivo plausível, principalmente porque ele é feito no final do filme, diferentemente dos slashers dos anos 80, que tava com aquele roteiro batido de que no começo do filme acontece alguma coisa que vai fazer o nosso assassino virar um assassino. É só você clicar ali no izinho pra ver a playlist, você vai ver que 90% dos filmes de slasher dos anos 80 é exatamente esse roteiro. O Stu virou de vez e ele ficou louco. Todos nós enlouquecemos às vezes.
cara, realmente não dá pra você esperar que o Billy e o Stu são os assassinos, tirando assim que o Matthew Lillard estava completamente dodói da cabeça, o Wes Craven deu uma liberdade absurda pra ele fazer um personagem maluco, e ele fez muito com maestria isso. E o filme termina com a Sidney conseguindo matar o Stu derrubando uma TV nele, ou será que não, e dando um tirão na cabeça do Billy depois que o Dewey toma uma facada e não morre, e a Gale ajuda ela também a matar o Billy, ou seja, aqui nós teremos os nossos 3 protagonistas, que provavelmente são os únicos protagonistas de uma franquia que não morreram, mesmo que eles deviam ter morrido. E o próprio Dewey, por exemplo, todo mundo já sabe disso, ele deveria ter morrido, e aí eles fizeram 2 takes, um que ele tava morto e um que ele só deu um oi ali pra saber se ele tava vivo, e aí eles passaram os 2, a galera gostou mais do que ele tava vivo, e esse virou o final do filme. Outra coisa muito legal do Pânico é que eles ouviram a galera, né, e também foi muito bem feito, porque, cara, realmente as pessoas poderiam estar naquela situação, porque nessa época, os filmes de terror, eles existiam há tanto tempo, que incrivelmente seria plausível, e já tinha acontecido nos Estados Unidos, pessoas malucas matando gente e alegando que tinham sido influenciadas pelos filmes de terror, ou seja, eles pegaram isso e colocaram dentro de um filme de terror. Pânico nasceu pra ser incrível. E o próprio gore do filme, que acabou sendo muito tirado pra você que já assistiu o filme, ele ainda manteve porque o Wes Craven lutou pra ter o gore, já que ele já era um diretor que tinha um nome. Inclusive tem uma cena de gore que foi deletada do Pânico original, que é meio familiar. Você que conhece bem a franquia vai saber do que eu tô falando, que era uma cena onde um dos adolescentes ia ser assassinado e o intestino dele ia ficar pra fora. Parece familiar? Você conhece a franquia, sabe disso. Onde será que eu já vi isso? E falando no gore, você que tava acompanhando as mortes, mesmo que eu não comentei tanto elas, o Pânico original tem um total de 7 mortes. Se você contar que o Stu morreu, eu pessoalmente vou esperar a franquia Pânico realmente ser decretada que nunca mais vai existir pra dizer que o Stu morreu, porque eu não acho que uma TV cair na cabeça de uma pessoa é o suficiente pra matar ela. Inclusive o Stu originalmente seria o arquiteto do Pânico 3, ou seja, tinha a esperança de que ele ia voltar, e eu ainda tenho essa esperança, mas a gente vai contar 7 mortes, deixando o Pânico em 12º lugar no nosso ranking de mortes, mas com certeza de todos os filmes slashers que a gente trouxe aqui pro canal, é o melhor, ganhando 5 faquinhas de 5. É impossível, cara. Eu que gosto de slasher, você que gosta de slasher, tem que realmente bater palma pra Pânico, porque se não fosse Pânico, o slasher não existia mais. Esse é o momento em que o assassino supostamente morto volta à vida, para dar um último susto. Não no meu filme. Mas então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir mais esse vídeo aqui do canal Sem Memória. Se você gostou, vai lá embaixo, deixa seu like, ou se você não gostou, deixa o dislike, mas deixa um comentário também pra eu saber o que eu posso melhorar. E você que tá ansioso pra Pânico 6 e tem algum comentário pra fazer sobre Pânico 1, já assistiu, quer assistir de novo, deixa tudo escrito lá, ou manda suas recomendações também no @Sem Memória Podcast lá no Instagram, o Instagram oficial do canal, onde a gente tá lançando atualizações sobre o nosso podcast que sai 2 vezes por mês, notas dos filmes e notícias sobre o mundo do terror. E aproveita que você já tá lá, segue as minhas redes sociais e também as do Léo, estão na descrição do vídeo, e passando aqui do lado o Instagram, o Twitter e o Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde todos os filmes e principalmente Pânico 1 já está lá. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo aqui no canal Sem Memória e até o próximo. Beijão. Qual que é seu filme de terror favorito?